Rede Bandeirantes, ZYB 852, no ar, mais um campeão de audiência. Onde a criançada põe a boca no mundo. Brinque, de segunda a sexta, 4 da tarde. Olá, bem-vindos à Léo TV, eu sou o Léo Cordeiro, atendendo a pedidos, foram vários inclusive. Hoje eu vou falar sobre um programa que marcou uma época e relembrar de alguns dos apresentadores, o que fizeram depois e o que fazem hoje. Então, já deixe o seu like, inscreva-se se ainda não é inscrito e visite também as minhas redes sociais, cujos links estão aparecendo aqui na tela. Estou precisando de seguidores lá e aqui também. O programa em questão é o ZY Bem Bom, que foi um infantil que passou na Band. A sua estreia aconteceu no dia 6 de julho de 1987, ia no ar diariamente às 16 horas até às 18 e detalhe, ao vivo. Agora pensando aqui, esse programa era concorrente do Show Maravilha e do Clube da Criança, e muita gente lembra dele. Bom, naquela época não tínhamos muitas opções, na verdade, não tinha internet, os canais de TV se limitavam a Globo, SBT, Manchete, Band, pelo menos onde eu morava. Hoje, além do YouTube, tem os streamings, os canais pagos e vários canais abertos. Então, ok, justifica muita gente conhecer o ZY Bem Bom. A ideia de criar o ZY Bem Bom foi do Augusto César Vanucci, que foi também o diretor do programa, e tinha como apresentadores um grupo de pré-adolescentes, a Aretha Marcos e o Rafael Vanucci, que eram seus filhos. Aliás, a mãe deles também era bem conhecida, a cantora Vanusa, que nos deixou no dia 8 de novembro de 2020. E além deles tinha o Jefferson, a Juliana Casitas, a Samantha Monteiro e o Rodrigo Faro. A ideia do Augusto Vanucci, do Dalton Nóbrega e do Vicente Burger, que foram os criadores, era transformar os especiais infantis nos quais trabalharam na Rede Globo em um programa diário que fosse divertido e pedagógico. Então, pense na responsabilidade dessa garotada em apresentar um programa ao vivo. A Aretha já era conhecida do público infantil por suas participações nesses especiais da Globo, os outros integrantes eram estreantes. Bom, o Rodrigo Faro, na verdade, esteve num projeto musical chamado Ultraleve, que tinha a Angélica e a Ediciane Pinheiro também como integrantes, mas esse projeto não vingou. A Angélica foi convidada pelo Sherman para trabalhar na Manchete e o Faro foi lá para a Band. E a Ediciane Pinheiro já era apresentadora antes desse grupo. Aliás, o ZY Bem Bom ocupou o lugar do TV Criança, que era apresentado pela Ediciane Pinheiro, ou melhor, ela participava do programa, porque teve outras apresentadoras, inclusive Sandra Nemberg passou por lá. Eu fiz um vídeo falando sobre o programa da Lucinha Lins e do Cláudio Tovar, que passou na Manchete, tinha um nome bem peculiar, o Lupu Limpim Claplá Topô, e depois algumas pessoas me disseram que o nome do programa era o nome dos apresentadores na língua do P, ou melhor, parte do nome deles, o que parece ter sofrido uma adaptação por parte da produção, porque deveria ser Lu de Lucinha, P, Li de Lins, e Clá de Cláudio, P e To de Tovar. Então deveria ser Lupli Claptô. Imagino que teria que ser isso. E o ZY Bem Bom também era um pouco incomum. Na verdade, falando de nomes incomuns, o Hora do Capeta não era nada convencional também. E aliás, o próprio show da Xuxa, né? Que era show, aliás, show com X, né? Mas apesar que havia uma história dizendo que era soul na língua do X, e o ZY Bem Bom, que não fugia da regra, tinha esse nome meio estranho, mas também tinha uma boa explicação por isso. Você já deve ter ouvido durante a programação de uma rádio o locutor dizer algo tipo Super FM ZYK 521, já, né? Pois bem, essa combinação de letras e números é a localização geográfica da estação de rádio. Ela mostra a transmissão se é AM, FM ou rádio amador, e ainda pode diferenciar estações com nomes iguais, que em termos de rádio isso acontece bastante. Sem esse indicativo, a rádio não pode funcionar. Imagine um motorista que é parado em uma blitz e tem que apresentar a carteira de habilitação. Sem ela, ele não pode conduzir o veículo. Essas letras e números é como se fosse a carteira de habilitação da emissora, que no caso seria o motorista. A emissora é o motorista. E quem escolhe essas letras e números é a Anatel. É ela que determina a combinação que vai identificar a estação a partir de padrões estabelecidos pela União Internacional de Telecomunicações, uma agência da ONU. Desde 1947, as emissoras brasileiras usam indicativos que começam obrigatoriamente com ZV, ZW, ZX, ZY ou ZZ. E as TVs têm o mesmo indicativo das rádios FM. Até os anos 90, os canais também citavam o código de início da programação. E foi esse código que virou o nome do infantil da Band. Rede Bandeirantes ZYB 852, ou da Globo do Rio de Janeiro, eu acho que é ZYB 511. Bom,
No nome do programa, o número foi omitido, mas foi acrescentado o bom. E o B também, tem um tio que dá o som de bem. E assim nasceu o ZY Bem Bom, rede infantil, anos 2000. Os apresentadores mirins comandavam competições no palco com as crianças que iam ao programa, resolviam charadas, tinha o quadro Brincadeira Tem Hora, que ensinava a criação de brinquedos com sucata, e exibia os videoclipes das músicas do infantil, e eles cantavam também ao vivo e também recebiam convidados. Em 1987, o grupo gravou o primeiro disco, intitulado ZY Bem Bom, que incluía a música de abertura do programa, e essa foi composta pelo próprio Augusto César Vanucci, em parceria com Dalton Nóbrega, e no ano seguinte o Sexteto gravou o segundo álbum intitulado ZY Bem Bom, Caçadores de Aventura, mas na verdade aqui está faltando uma pessoa na capa desse álbum. O momento sério do programa ficava por conta dos conselhos educativos que os apresentadores passavam para os telespectadores mirins, e no final, quando reservavam um espaço para homenagear alguém. Ao longo do tempo, teve também um grande número de desenhos animados, praticamente todos da Hanna-Barbera, como Dom Quixote, Esquilo Sem Grilo, Pac-Man, Os Herculoides, Hong Kong Fu, Falcão Azul e o Bionicão, Os Impossíveis, Josie e as Gatinhas, Tubarão e Silverhawks. ZY Bem Bom durou até 30 de dezembro de 1988. Em 1989, em seu lugar entrou no ar o Circo da Alegria com os palhaços Atim e Espirro, que hoje estão cancelados por causa do coronavírus. Rodrigo Faro nasceu em São Paulo no dia 20 de outubro de 1973. Ele iniciou sua carreira aos 9 anos, em 1982, ao participar de um comercial de leite, ou seja, foi modelo antes de entrar para o ZY Bem Bom e esteve naquela formação lá que eu já falei, do Ultraleve, o grupo musical que não vingou. Em 1990, ele apresentou o programa Zap com a Mila Christ e aos 19 anos integrou o conjunto musical Dominó. Aliás, o Rodrigo Faro tentou emplacar uma carreira de cantor também e chegou a gravar um CD, gravou músicas soltas também, singles, né, que a gente fala, e fazer participações com a Angélica, mas foi na TV mesmo que ele se deu bem. Ele se formou em rádio e TV pela USP e estreou como ator em 1996 no SBT, na telenovela Antônio Alves, Taxista, que o protagonista era feito pelo Fábio Júnior. E logo em seguida transferiu-se para a Rede Globo, onde atuou em algumas outras produções. Em 2008 transferiu-se para a Rede Record para apresentar o programa Ídolos, mas antes de estrear ele foi chamado às pressas para substituir o Márcio Garcia no programa O Melhor da Tarde, o melhor do Brasil. E o resto nós já sabemos, né? O Melhor do Brasil virou A Hora do Faro e aqui estamos no momento presente. Aretha Marcos nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de maio de 1974 e estreou na TV aos 6 anos de idade. Ela fez os especiais A Arca de Noé, Pirlim Pim Pim, Plunct Plact Zoom, todos da Globo, antes de estrear no ZY Bem Bom. Ela já tinha gravado um disco em 1984, ela chegou a aparecer no Planeta Xuxa também, com a sua mãe, a Vanusa, cantando, mas isso depois de adulta, né? Ela passou a cantar em bares e casas de shows do Rio de Janeiro e São Paulo, e em 2006 lançou o CD e DVD Aretha Marcos ao vivo, e em 2010 Aretha Descobertas. É um jogo de palavras. Rafael Vanucci nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de janeiro de 1978. Ele tem um histórico curioso ao longo de sua carreira. Em 2002 venceu o reality Casa dos Artistas 2 no SBT. E olha que ele tinha sido convocado de última hora, com um programa já no ar. Na época ele concorreu com a Tiazinha, com a Feiticeira, com a Ellen Roche também. Tinha um grupo bacana naquela casa. Rafael namorou Tami Miranda, na época em que ele ainda era menina, ou seja, o Rafael namorou a Tami. O Tami de hoje ainda não tinha iniciado o processo de transição de gênero, era menina naquela época. E em agosto de 2001, o Rafael, posou nu para a revista G Magazine. Em 2003, ele lançou um CD e hoje em dia ele é empresário e produtor sertanejo. Samantha Monteiro nasceu em São Paulo no dia 10 de março de 1973. Ela começou sua carreira artística em 1979, participando de comerciais de TV, desfiles, fotos publicitárias e editoriais. Além do programa ZY Bem Bom, ela participou de vários festivais internacionais de teatro nos Estados Unidos, Espanha, Dinamarca, Portugal, Alemanha, México, Venezuela, Cuba. Ufa! Trabalhou na Rede Manchete, na Rede Globo, no SBT, na Record, fez várias telenovelas, peças teatrais, filmes e seriados. Ela esteve, por exemplo, em Malhação, de 1996, ou seja, na segunda temporada de Malhação. Esteve também em Vende-se um Véu de Noiva, no SBT, e no cinema ela atuou em Dois Coelhos, que é um filme maravilhoso. Inclusive, eu vi boatos de que Hollywood queria reproduzir esse filme como fez com alguns outros, como
Os homens que odiavam as mulheres, deixe ela entrar. Sobre o Jefferson e a Juliana eu não encontrei informações. Na verdade eu encontrei a Juliana, deu para perceber que ela não está ligada a nenhum ramo artístico. Eu enviei uma mensagem em sua rede social, mas até a gravação desse vídeo não tinha recebido nenhum retorno. E o Jefferson é bastante difícil encontrá-lo sem sobrenome. Então, se você o conhece ou se você é ele, conta aqui pra gente por onde andou depois do Y Bem Bom, e o mesmo vale pra Juliana também. Bem, meus queridos, a história é essa, da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, um grande beijo, tchau!